E se você pudesse ir onde nunca foi? E se você pudesse vislumbrar horizontes sem vê-los? E se você pudesse descobrir segredos milenares? E se você pudesse viajar no tempo? E se você descobrisse que é possível? Pois bem, é possível. Leia o livro. Eu acredito que a leitura é importante para estimular a fala. A leitura para mim é importante porque quando eu navego em um site de notícias eu me atualizo. Porque em tudo precisamos dela, desde pegarmos um ônibus ou até pagarmos um lanche. Então nunca deixem de aprender a ler, porque uma coisa temos certeza, a leitura é indispensável. A leitura ajuda as pessoas a se localizar, como vendo mapas e lendo placas. A leitura é importante para vermos o mundo de outro jeito. Eu acredito que uma pessoa que não lê, ela vai encontrar uma série de barreiras na vida, principalmente porque ela não vai conseguir escrever, ela vai ter uma série de dificuldades para redigir um texto, mesmo no cotidiano, né, no dia a dia, as informações que chegam a todo instante. Então eu acredito que a leitura, apesar de todos os veículos de comunicação que nós temos, eu acredito que a leitura ainda é importante na vida das pessoas. Com a leitura, a gente pode aprender as mais variadas coisas e viajar para os mais variados lugares. Porque se você combinar com uma pessoa de um local e ela não souber ler, não acontecerá um encontro. A leitura é boa para auxiliar nossos estudos e para aprendermos novas histórias. Para expandir a mente a novas ideias. Porque a leitura é tão importante, acho que a questão não é somente a leitura. Acho que você tem que ler, você tem que escrever, você tem que falar, você tem que se expressar. E acho que nada melhor você lendo, adquirindo vocabulário, melhorando o seu repertório, lendo. Então, seja gênero literário, gênero não literário, leia o que você gosta de ler. Língua inglesa também, acho nada melhor para você começar a escrever, falar inglês, você lê, adquirir vocabulário. E o ser humano, acho que não é um ser completo, se você não se expressa, se você não sabe passar a sua ideia, passar a sua verdade. Acho que a leitura vai mais do que apenas ler, acho que é tudo isso, ler, falar, se expressar. A gente usa ela para ler jornais, saber o que está acontecendo no mundo. A gente usa ela para saber o que uma loja vende através de anúncios. A gente usa para saber o que um restaurante tem através do cardápio. E ela é muito presente e a gente usa ela em tudo no nosso dia a dia. A leitura é importante para sabermos o sentimento da pessoa que escreveu a carta ou o livro, entre variedades. A leitura é importante para descobrir mundos novos. Desenvolver o cérebro para interpretar as coisas que vão acontecer hoje, amanhã ou que vai acontecer bem no futuro. Eu acredito que é importante porque é com ela que sabemos o que é certo e o que é errado. É um aprendizado da vida que te ajuda na escolha do seu emprego, te ajuda também no planejamento noticiário, te ajuda no dia a dia. Pois é com ela que aprendemos a explicar às pessoas. Considero a leitura importante porque ela amplia seu vocabulário e te deixa ligado em todas as notícias e outras atualidades do dia a dia. A leitura nos dá conhecimento de um determinado assunto. Muitas coisas que a gente aprende é graças à leitura. Ler um livro, por exemplo. É tudo. Ela pode te ajudar no seu trabalho, no dia a dia, e ela pode te ajudar a desenvolver mais a sua fala. A leitura é uma das ações mais importantes, que nós convivemos com ela em todos os lugares e em todos os momentos, sem mesmo perceber. A cada leitura, nós ficamos mais sábios. Pela leitura, aprendemos a cuidar da saúde. A leitura é muito importante para os nossos alunos, pois é a parte fundamental no desenvolvimento da inteligência, imaginação e criatividade. É tudo que a gente aprende e tudo que a gente sabe, um pouco de cultura, um pouco de arte. Sem a leitura a gente não conseguiria sobreviver, por causa que tudo que a gente aprendeu e a gente faz no nosso dia a dia, a gente lê em alguma parte.
Não em livros e decorebas, essas coisas. Não quero dizer que você aprende uma coisa lendo um livro. Você pode ler muitas coisas e tem muitas coisas que você pensa que não está lendo, mas você está lendo sabendo e aprendendo com aquilo. Um exemplo disso é, por exemplo, o céu. Você vê o céu, você sabe se vai chover, se está nublado, se vai fazer calor, se vai fazer frio, e você está lendo. Ou quando uma pessoa está brava com você e faz assim, ou quando a pessoa está alegre, dá aquele sorriso, você está lendo a pessoa, você sabe que a pessoa naquela situação está bem ou está mal, se ela precisa de ajuda ou não. Então, para mim, a leitura é isso, é um pouco de tudo, é conhecimento, sobre tudo. A leitura nos orienta. As histórias são importantes porque com elas você acaba tendo mais conhecimento, elas te levam para outro mundo, fazendo você ter mais imaginação e você acaba refletindo sobre o assunto da história na sua vida. Aprendemos culturas, adquirimos conhecimento e aprender mais sobre as coisas. Com a leitura, podemos adquirir novas palavras no vocabulário. Com ela, podemos imaginar cenas, lugares e personagens da forma que quisermos. Ler também nos ajuda a expressar melhor. Saber notícias. Por exemplo, pelo jornal, nós sabemos todas as notícias da nossa cidade. Ler é emprestar olhos alheios para experimentar a vida. E escrever é compartilhar com o mundo a sua alma. A leitura está muito presente no nosso dia a dia e com ela a gente consegue adquirir muita sabedoria e conhecimento. Em praticamente tudo que você olha, a leitura está presente. Ela é muito importante também para a formação de uma pessoa. Então, ela é o mundo da sabedoria. Para que possamos nos comunicar através de redes sociais. E aí também entra o jornal, que ele pode nos ajudar a saber o que vai acontecer em algumas novelas, em alguns episódios de desenhos e seriados. E também que possamos aprender a fazer alguma culinária. A leitura é importante em nossa vida, pois há vários caminhos como cultura, conhecimento e várias oportunidades. A leitura é importante para nós sabermos mais do futebol, saber mais sobre Deus, ter dicas de saúde e ter um bom emprego. Há textos que quando eu leio eu discordo da opinião do autor por ter uma visão diferente da dele devido à liberdade de expressão. Bom, gente, a leitura não é só importante com as palavras, né? A leitura também é importante no uso da imagem, quando a gente vai falar sobre imagens. A gente lê o tempo todo, não só quando a gente está com um livro na mão. A gente lê os gestos das pessoas, num espetáculo de dança, quando você está assistindo, você está lendo os gestos, você está lendo uma imagem a partir de um quadro, de uma figura. Então a gente lê o tempo todo, né? De forma verbal ou não verbal. A gente está num mundo cheio de informações. Hoje em dia, cada vez mais a gente é bombardeado com essas informações. Então a gente tem que ter essa consciência de que a leitura é fundamental para a gente entender essas informações, entender o quanto ela é importante para a gente na leitura de tudo que está ao nosso redor. A leitura é importante para o desenvolvimento e ajuda as pessoas a aprenderem e descobrirem novas histórias e contos. Para reconhecer tudo e todas as coisas, ajuda na criatividade, na forma de se expressar e também para se informar. A leitura é importante em momentos da nossa vida. Por exemplo, quando você vai ler uma revista, ela pode ser de decoração. Você vai aprender a decorar sua casa e seu jardim. Para adquirir conhecimento, para se expressar e ficar por dentro das coisas que acontecem ao meu redor. Eu acho que a leitura é muito importante porque ela amplia muito nosso vocabulário e ela também estimula muito nossa criatividade, porque enquanto a gente lê, a gente imagina a cena que a gente está lendo na nossa cabeça. E eu acho que isso ajuda muito na criatividade. Importante para que possamos conhecer espaços novos. Eu considero ler importante porque apenas a leitura pode levar você a lugares que você jamais poderia ir pessoalmente. E a vida sem livros é como uma casa sem janelas.